Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa semana eu tive contato com uma seguidora e ela estava relatando para mim a respeito dos pensamentos dela, que sempre eram pensamentos totalmente negativos. Os pensamentos dela levavam ela a ter sensações ruins e ela dizia que às vezes ela estava vivendo um momento bom da vida dela, ela estava vivendo um momento muito maravilhoso da vida dela, do relacionamento, no trabalho, porém, ela estava tendo muitos pensamentos que estavam quase colocando tudo aquilo, todos os momentos bons que ela estava vivendo, ela já estava jogando fora tudo isso. Por quê? Porque ela estava ali bem, vamos supor, né? Eu vou te dar o exemplo que ela me deu, né? Eu estou bem com meu marido, a gente está super bem, a gente tem passeado, a gente tem feito várias coisas. Porém, quando ele fala qualquer outra coisa simples, como que ajudou alguém no trabalho, que seja mulher, né? Então eu já entro em crise, eu já começo a ficar com raiva, eu só falta bater nele. E aí eu fico pensando isso o tempo inteiro e eu já não aguento mais. Lisiane, me ajuda. E aí eu comecei a conversar com ela e pode ser que você também tenha alguns pensamentos que estão aí dominando a sua mente, fazendo você até ter sensações, né? Sensações no seu corpo, porque quando você tem esse tipo de pensamento, você cria aí uma química negativa no seu corpo, né? Eu costumo dizer que quando você tem um pensamento negativo, o seu corpo, ele é como se fosse um castelo onde morasse o rei. Imagina aqui comigo, eu quero trazer para você imaginar, para você entender como que funciona. Então imagina que tem um rei, um reinado, um castelo, tem todas, vai imaginando aí aquelas pilastras, vai imaginando que tem aquele portão bem grande, aquele castelo medieval, onde tem aquelas pessoas que ficam no topo, né, para poder ter uma visão ampla do que está acontecendo do lado de fora ou até mesmo do lado de dentro. Tem um general, tem um comandante, tudo ali sempre em alerta. Então, esse castelo ele é totalmente protegido de todos os lados, todos os lados. E aí o que que acontece? Tem o vigia. O vigia, ele fica em lugares estratégicos. Ele fica sempre em lugares estratégicos. E aí o que que acontece? Quando esse vigia, ele olha, ele observa que alguma coisa pode acontecer, colocando esse castelo em risco, o que que ele vai fazer? Ele vai avisar a todas as outras pessoas que estão ali com essa finalidade de proteger esse castelo, proteger esse reinado, e ele vai avisar, e aí todos eles vão se interconectar e eles vão ficar o quê? Em estado de luta ou fuga. Então eles vão ficar ali preparados para quê? Para combate. Eles já são treinados para isso. A finalidade deles é proteção, proteger o reinado. Então, vem ali alguma coisa, né? Vem ali um estímulo de fora, pode ser que venha um cavaleiro de fora que não faz parte ali, né, daquele reinado, pode ser que venha uma frota de outro reinado ali. Então, quando esse vigia, ele percebe que aquela pessoa ou tudo aquilo que está vindo não faz parte daquilo que é do castelo, né? Que faz parte dos componentes do castelo. O que que ele vai fazer? Ele vai começar a estar a posto para poder combater. Então, muitas das vezes, ele vai olhar, ele vai observar e quando ele vê que é perigo, ele vai fazer o que? Ele vai combater. Então, ali ele vai jogar, dependendo das armas, né, que aquele castelo tem. Se for muito medieval, ele vai jogar ali aquelas pedras, vai jogar arco e flecha, enfim. Ele vai se defender de alguma maneira. Só que é o seguinte, quando ele se defende, ele tá trazendo um estresse muito grande para aquele reinado, não é verdade? Pensa aqui comigo. Esse castelo, quando eles estão em combate, um tá gritando com o outro, vai ter aquelas avarias, né? Vai ter coisas que vão acontecer ali, por quê? Porque aquela pessoa também, aquele grupo, seja o que for, que estiver ameaçando aquele reinado, ele também vai contra-atacar. Então, o que vai acontecer? Vai trazer muitos problemas.
O que eu quero dizer com essa história? Assim é a sua vida quando você tem pensamentos negativos. Quando você começa a ter pensamentos negativos que não fazem parte de quem você é, o corpo, ele entra em estado de luta ou fuga. Então, tem terminações nervosas, tem ali mecanismos de defender você para quê? Para você sobreviver, para você não morrer. Então, o que vai acontecer? Todos os estímulos externos que não fazem parte da sua essência, de quem realmente você é, vai ser combatido. E aí, o que acontece? Quando você vem com um pensamento negativo que não faz parte ali de quem você é, o seu organismo ele vai combater. E aí, o que vai acontecer? Vai te causar dor de cabeça. Já até comentei sobre isso em outros áudios. E aí... Mas o que nós precisamos entender? O que a gente pode fazer a respeito disso? Nós precisamos entender quais são esses pensamentos que estão vindo. Nós precisamos entender, na mesma maneira que eu falei desse clã, desse castelo, nós precisamos entender de onde está vindo esse estímulo, de onde está vindo essas invasões, para que coloque o teu corpo, a sua mente aí em estado de luta ou estado de fuga. E aí, trazendo isso, quero trazer isso para a Bíblia, né? Contextualizar. É isso aí. Contextualizar isso aí. Lá em Romanos 12, diz assim. 12:2. Vou ler só um pedacinho. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, verdadeira vontade de Deus é que você seja feliz. Por quê? Porque Deus, ele é amor. Então, se nós viemos da fonte que é Deus, nós somos puro amor. E aí, o que acontece? Quando você começa a alimentar a sua mente de coisas negativas, como eu te dei o exemplo do castelo, vem aquelas coisas por fora, aquelas informações por fora, e você entra nesse estado, a sua mente ela vai entrar em conflito. E então nós precisamos o tempo inteiro estar renovando a nossa mente. Como que nós vamos renovar nossa mente? Identificando o que é tóxico, o que está te atrapalhando, por que você está tendo esse pensamento negativo, esse pensamento tóxico que está atrapalhando a sua vida. Lá em Provérbios diz o seguinte: assim como o homem pensa, assim ele é. Então, os seus pensamentos vai definir quem você é. Então, se você está alimentando um pensamento totalmente corrosivo, a sua vida vai se manifestar assim. Por quê? Porque os pensamentos é um ensaio da ação. Então, você precisa identificar quantas energias você tem gastado em determinado pensamento que está prejudicando você. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu fiz um treinamento de 21 dias para desintoxicar sua mente de pensamentos negativos, tá? Eu vou colocar ele na Black Friday, tá? Já quero dizer para vocês que eu vou colocar ele na Black Friday. E se você quiser depois da Black Friday adquirir ele também, você vai adquirir ele só com um valor diferenciado. Mas o objetivo desse treinamento foi justamente ajudar pessoas, porque assim como eu também uma vez, eu tive esses pensamentos negativos, eu entrei em depressão porque os meus pensamentos estavam focados no meu passado, eu tinha pensamentos 24 horas, pensamentos acelerados, principalmente quem tem TDAH. Quem tem TDAH tem os pensamentos muito acelerados e hiperfoco, e às vezes nós focamos naquilo que é negativo, aquilo que vai te atrapalhar. Então, já imaginou você ter esse hiperfoco, mas para aquilo que vai fazer bem para você mudar o seu comportamento, você mudar o seu estilo de vida, você não ter esses pensamentos que estão atrapalhando você? Então foi por isso que eu preparei esse treinamento aí de 21 dias. É um treinamento muito fácil, porém ele é muito poderoso, porque aqui você vai desenvolver o quê? Você vai desenvolver bons pensamentos, a renovação da mente através de comandos quânticos, comandos através da palavra de Deus mesmo, usando mesmo versículos bíblicos. Por quê? Porque nós precisamos e voltar para a fonte. O que seria voltar para a fonte? Para a nossa essência de quem nós somos. Uma pessoa que ela vive 24 horas, ela vive aí todos os dias com pensamentos negativos, o corpo dela vai produzir uma química e isso vai causar muito mal para ela, tá? Então, vai entrar em neurose? Ela vai entrar em neurose. Ela vai entrar em várias outras situações que vai fazer com que ela tenha um estilo de vida muito ruim, tá? Por quê? Porque esses pensamentos vão dominar. Lembra da história que eu contei pra vocês? Se o seu clã, se o seu castelo, que significa o teu corpo, ele entra em fuga, ele vai trazer algum prejuízo pra você. Mesmo que depois passe,
Se você sempre fizer isso, sempre viver nessa dinâmica e de sempre estar com pensamentos negativos, o seu corpo ele vai sentir. Assim como esse castelo também, ele entrando em fuga, ele vai sentir também, tá? Então, o que nós precisamos para hoje? Renovar nossa mente. Assim como Romanos 12 fala. Nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo no mundo. O que seria conformar? Essas notícias ruins, tudo é isso. Peraí, não é porque aconteceu com o teu vizinho que tem que acontecer com você. Então, quando você vê que está acontecendo alguma coisa de ruim com o teu colega, acontecendo alguma coisa de ruim com as pessoas, e você conforma que isso vai acontecer com você também, você começa a aceitar uma nova realidade para você, e às vezes não é isso, às vezes não, nunca é isso. Nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Então, se você foca no pensamento negativo, com intensidade, com emoção, você faz aquele alinhamento ali de coisas negativas, aquilo vai se tornar realidade na sua vida. Porque a própria palavra fala, assim como o homem pensa, assim ele é. Então, se você está pensando coisas negativas, aquilo que você está pensando vai se tornar realidade. Para terminar, se você pegar a Bíblia e examinar lá, quando Jó passou por toda aquela provação, que ele perdeu tudo, que a mulher dele ainda negou Deus, né? Jesus não, negou Deus, né? Teve toda aquela situação lá que ele... no final, a mulher falou assim, amaldiçoa seu Deus e morre. Se você pegar toda aquela passagem, você vai pegar um versículo lá chave. Qual que era o versículo chave? Porque ele pensava que um dia aquilo poderia acontecer. Então ele pensou com intensidade. O que aconteceu? Aí a palavra fala o quê? Aquilo que eu pensei sobre mim veio, o mal. Eu não anotei aqui, mas dá uma olhada. Lê toda essa passagem aí de Jó, você vai perceber que ele pensava no pior. Por mais que Jó ele tinha uma fé, por mais que ele tenha as habilidades dele, ele focou no negativo. E quando ele focou no negativo, aconteceu tudo aquilo que ele focou. Então, quando você foca no negativo, aquilo vai se tornar realidade, porque vai acontecer um alinhamento. O universo, ele funciona em quê? Em alinhamento. Então, se você usa sua energia para o mal, vai acontecer o mal sobre você. Se você coloca sua energia no bem, vai acontecer o bem. Por isso que a Bíblia nos fala, nós precisamos renovar nossa mente. Se você escolher renovar sua mente, você vai colher frutos de uma mente renovada. Porque você vai entrar em equilíbrio. E ainda fala o quê? Que quando você renova sua mente, a palavra mesmo diz que você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer que você fique sofrendo, não, tá? Então perceba aí quais são os pensamentos que você tem nutrido na sua vida. Ok? Beijos e até o próximo áudio.